A vida de um pai solteiro raramente começa com silêncio. Ela começa com o barulho do despertador antes do amanhecer. Com passos leves para não acordar a criança, com a pressa contida e com a responsabilidade pesando mais que o cansaço. Para André, os dias seguiam exatamente assim. Havia anos, desde que se tornara pai e mãe ao mesmo tempo. Sua rotina deixou de girar em torno de sonhos pessoais e passou a se organizar inteiramente em torno da filha. A casa simples onde moravam não tinha luxo algum, mas tinha ordem, cuidado e afeto. André acordava cedo, preparava o café, separava a roupa da escola, conferia a mochila e deixava tudo pronto, antes mesmo de a menina abrir os olhos. Ele fazia isso não por obrigação, mas por amor. O tipo de amor silencioso que não exige reconhecimento. No trabalho, André mantinha a mesma postura. Era funcionário de uma empresa média, ocupando um cargo administrativo que poucos notavam. Não chamava atenção, não se envolvia em conflitos e raramente era lembrado em reuniões. Cumpria suas tarefas com precisão, entregava resultados e evitava erros. Para ele, aquele emprego não era apenas uma função profissional. Era o pilar que sustentava toda a sua vida fora dali. A chefe do setor, Helena, era conhecida por sua postura rígida e distante. Ela havia construído a carreira com esforço e disciplina, aprendendo desde cedo que demonstrar sentimentos poderia ser interpretado como fraqueza. Vestia-se sempre de forma impecável, mantinha uma expressão controlada e tomava decisões difíceis sem hesitação aparente. Poucos sabiam que, por trás da firmeza, existia uma mulher cansada de carregar tudo sozinha. Quando a empresa entrou em um período de instabilidade financeira, cortes se tornaram inevitáveis. Relatórios, planilhas e reuniões começaram a definir destinos. Nomes passaram a ser avaliados não pela dedicação, mas pela frieza dos números. Entre esses nomes estava o de André. No dia da demissão, o ambiente parecia mais pesado que o normal. André entrou na sala da chefe, sentindo um aperto no peito, mas sem saber exatamente o motivo. Quando a decisão foi comunicada, o impacto foi imediato e profundo. A mente correu para o futuro, para as contas, para a filha, para o medo de não conseguir manter a estabilidade que havia construído com tanto esforço. Ainda assim, André não reagiu com revolta, não se deixou levar pela raiva nem pelo desespero. Aceitou o ocorrido com serenidade, agradeceu pela oportunidade e saiu com a mesma postura com que sempre entrou, digna, silenciosa e firme. Não houve acusações, não houve lágrimas visíveis, não houve ressentimento exposto. Helena permaneceu sozinha após a saída dele, sentindo algo inesperado. A reação daquele homem não se encaixava em nenhum padrão que ela conhecia. Estava acostumada a enfrentar indignação, súplicas ou olhares cheios de ódio. A calma de André, no entanto, trouxe um desconforto diferente, quase um questionamento interno que ela não conseguiu ignorar. Os dias seguintes seguiram caminhos opostos para ambos. André enfrentou a incerteza. Atualizou currículos, procurou oportunidades, aceitou trabalhos temporários e reorganizou a vida financeira. Houve noites de preocupação profunda, mas nenhuma delas foi compartilhada com a filha. Para ela, ele continuava sendo o pai forte, presente e sorridente. Mesmo fragilizado por dentro, André manteve a promessa silenciosa de nunca deixar que a menina se sentisse insegura. Helena, por sua vez, seguiu sua rotina profissional. A empresa se estabilizou, os números melhoraram e novas responsabilidades surgiram. Ainda assim, algo permanecia fora do lugar. Em momentos de silêncio, a lembrança daquele funcionário demitido com dignidade surgia sem aviso. Ela passou a refletir sobre suas decisões, sobre o peso da própria rigidez e sobre o quanto havia se afastado de sentimentos genuínos ao longo da vida. O tempo avançou sem pressa, como costuma fazer quando mudanças internas estão em curso. Sem perceber, Helena começou a observar mais as pessoas ao seu redor, a prestar atenção em histórias que antes ignorava. A figura de André tornou-se uma referência silenciosa de algo que ela não sabia nomear, mas sentia falta. Meses depois, um encontro casual trouxe de volta uma presença que parecia distante. André estava acompanhado da filha, vivendo uma rotina simples, porém cheia de cuidado. Não havia sinais de derrota em seu semblante, apenas a mesma serenidade de antes. Aquela imagem atingiu Helena com força, era a prova viva de que a dignidade não se perdia com a demissão, e que a força verdadeira nem sempre ocupava cargos altos. A partir daquele momento, o pensamento de Helena passou a seguir André com mais frequência.
Ela se perguntou como ele havia conseguido seguir em frente sem amargura, como mantinha a leveza mesmo diante das dificuldades. Aos poucos, o respeito silencioso transformou-se em admiração, e a admiração começou a abrir espaço para algo mais profundo. Sem pressa e sem expectativas declaradas, a vida tratou de aproximá-los novamente. Conversas ocasionais surgiram de forma natural, sempre respeitosas, sempre cuidadosas. André não demonstrava mágoa, tampouco tentava impressionar. Apenas era quem sempre foi. Um homem íntegro, focado na filha e aberto ao que a vida oferecesse. Helena, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se baixar as defesas. Começou a enxergar André não como um ex-funcionário, mas como um homem completo, com história, valores e uma sensibilidade rara. A presença dele trazia tranquilidade, algo que ela não experimentava havia muito tempo. O tempo seguiu fazendo seu trabalho silencioso. A convivência aumentou, sempre respeitando limites e prioridades. Helena passou a admirar a forma como André cuidava da filha, como colocava o bem-estar dela acima de qualquer interesse pessoal. Isso não afastou Helena, ao contrário, aproximou ainda mais. Enquanto isso, André também começou a perceber mudanças internas. A presença de Helena passou a ocupar um espaço diferente em seus pensamentos. Não como uma antiga chefe, mas como alguém que despertava curiosidade, respeito e conforto. Ele notou que se sentia à vontade ao lado dela, algo raro desde que perdera a esposa. Mesmo assim, André avançava, com cuidado. Ele sabia que sua vida envolvia mais do que seus próprios sentimentos. Qualquer passo precisava ser seguro, sincero e responsável. Não havia espaço para impulsos vazios. Aos poucos, os dois foram se conhecendo em camadas. Helena revelou sua solidão, sua cobrança interna, sua dificuldade em demonstrar vulnerabilidade. André revelou sua trajetória, suas perdas, seus medos e sua forma silenciosa de amar. Não havia promessas, apenas presença. O vínculo cresceu de maneira orgânica, sustentado por respeito e paciência. Não existiam jogos nem pressa, cada encontro fortalecia algo que não precisava ser nomeado para ser sentido. Com o passar dos meses, ficou impossível ignorar o que estava se formando. André percebeu que seu coração, antes fechado por proteção, começava a se abrir novamente. Helena percebeu que sua rigidez dava lugar a uma leveza que ela jamais imaginou sentir. Chegou um momento em que André entendeu que já não se tratava apenas de afinidade ou amizade. O sentimento havia amadurecido em silêncio, sustentado por gestos simples e constância. Ele sabia que estava apaixonado. Foi então que decidiu agir, não por impulso, mas por convicção. Escolheu um momento calmo, sem pressões, sem plateia, um momento que representasse tudo o que haviam construído até ali. Calma, verdade e cuidado. Naquele dia, André expressou, com atitudes e palavras ponderadas, o desejo de transformar o que sentiam em algo mais definido. Não havia promessas grandiosas, apenas a intenção clara de caminhar juntos, respeitando o tempo, a história e a filha que fazia parte do pacote completo. Helena recebeu aquele gesto com emoção contida, mas profunda. Para ela, aquele pedido representava mais do que um início amoroso. Representava a chance de viver algo real, sem máscara, sem disputas de poder, sem medo de ser humana. Assim, o que começou com uma demissão inesperada, transformou-se em um encontro improvável. A dignidade de um pai solteiro abriu caminho para um amor construído com paciência. E a frieza de uma chefe deu lugar à descoberta de que, às vezes, perder alguém no trabalho pode significar encontrá-lo na vida. Com o pedido feito e aceito, a vida seguiu sem pressa, como se ambos soubessem que não havia necessidade de correr. O namoro nasceu tranquilo, sustentado pela mesma base que havia unido seus caminhos: respeito, cuidado e verdade. Não houve mudanças bruscas, apenas a sensação serena de que algo importante havia começado. André continuou sendo, antes de tudo, pai. Helena compreendeu isso desde o início, sem exigências, sem disputas por atenção. Aos poucos, ela passou a fazer parte da rotina, não como substituição, mas como presença. A filha de André, sensível e observadora, percebeu a felicidade silenciosa do pai e respondeu com curiosidade e aceitação natural. Helena também mudou. A rigidez que antes a definia foi cedendo espaço a gestos simples e sinceros. Ela aprendeu a desacelerar, a ouvir mais
e a sentir sem medo. Ao lado de André, descobriu que força não está no controle absoluto, mas na capacidade de confiar. O passado deixou de ser um peso e passou a ser apenas parte da história. A demissão, antes vista como perda, revelou-se um ponto de virada. Foi ali que dois caminhos quebrados se cruzaram e decidiram seguir juntos, não por necessidade, mas por escolha. E assim, sem promessas exageradas, eles entenderam que o amor mais sólido nasce quando duas pessoas se encontram no tempo certo, depois de aprenderem a perder, a esperar e principalmente a permanecer. Se você chegou até o final da história e gostou, deixe seu joinha. Esse canal é dedicado a contar histórias de pais solteiros. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Até o próximo vídeo.